Amados irmãos, estamos aqui para falarmos deste sexto profeta chamado Miqueias, profeta que foi usado no seu tempo para protestar. Na verdade, o papel de todo profeta é protestar contra os pecados, e aqui no caso de Miqueias, contra os pecados da nação. O objetivo de Miqueias, através das suas profecias, era levar o povo ao arrependimento. Então a sua palavra, ela vem para corrigir, ela vem para trazer uma correção. O nome de Miqueias, isso são algumas peculiaridades do livro, significa quem como Jeová. Quem é semelhante a Jeová, ou quem é como Deus. Nós vemos citações do nome de Miqueias em alguns textos da Bíblia, como por exemplo Jeremias capítulo 26 e versículo 18, e a última citação em Malaquias capítulo 1 versículo 1. Miqueias, ele aparece nesse cenário em que havia algumas coisas acontecendo, como eu estudando um pouco mais cedo a palavra, eu me deparei com coisas que parece que Miqueias está vivendo nos nossos dias. Vou repetir o que eu estou falando. Miqueias parece que está vivendo justamente nos nossos dias hoje. Veja que Miqueias, ele tem um riquíssimo ensino através das suas profecias. Miqueias era de origem humilde, ele era de uma família muito humilde, porque também vemos aqui, como estudamos já em algumas outras lições dos profetas menores, o seu pai, aqui o nome do seu pai, ele não é mencionado. Isso trata-se de homens que são de família muito humilde, por isso não tem o nome do seu pai, do seu avô, do seu antecestral sendo mencionado. Ele passou uma boa parte da sua vida no interior da capital de Jerusalém. Ele não viveu propriamente assim na cidade. Um homem do campo, humilde, de origem humilde. Ele tinha grandes preocupações. Nós vemos que ele trata de ser como aquele que defende o pobre, aquele que não tem recurso, aquele que tem dificuldades para adquirir as coisas. Miqueias, ele vem como defensor daqueles que não têm como se manter. E, por exemplo, havia na parte onde Miqueias habitava camponeses, e esses camponeses nessas áreas agrícolas, segundo estudamos, eles eram muito explorados pelos latifundiários que eram muito ricos. Então era mais ou menos como nos nossos dias: você trabalha muito, você vende a colheita por muito pouco, e quem na verdade acaba ganhando lucro com isso são aqueles que nada plantaram, nada fizeram, estão apenas subtraindo consigo lucros fácil, porque a partir do momento, do ponto que a gente entende que você precisa vender, porque é uma mercadoria que não tem como armazenar, principalmente, você às vezes acaba caindo na mão de pessoas que não têm escrúpulos, sem nenhum escrúpulo. Então era o caso justamente destes camponeses nestas áreas. Nós vamos, ao ler aqui o livro de Miqueias, aliás, quem leu aqui o livro de Miqueias? A senhora leu? Quantos capítulos temos no livro de Miqueias? 7. Quantos minutos a irmã gastou para ler o livro de Miqueias? Só para ler assim, só por rápido, né? Sim. Mas que eu
Quanto tempo a irmã demorou? Pareceu que eu falei de madruga. Muito bem. Quem mais leu? Quem mais leu o livro de Miqueias? Além da nossa irmã? Ninguém mais leu? O irmão leu? Quantos minutos o irmão gastou para ler? Cada dia leu uma página, um capítulo. 7 capítulos, 7 dias. Na verdade, se você pegasse agora o livro para ler, nós gastaríamos cerca de 22 a 25 minutos para ler, né? Não, para ler pausadamente, né? 25 minutos. Aí eu pergunto, temos 25 minutos para ler? Eu me lembro, falar uma parte da minha vida que se encaixa perfeitamente como ensino para vocês aqui nesta manhã. Eu me lembro que havia circunstâncias na minha vida, isso um passado bem distante, que eu não tinha tempo às vezes para ler e meditar na palavra. Eu tinha que dirigir, eu tinha que estar me deslocando, e eu me lembro que eu havia ganhado, eu tinha uma assinatura do jornal que eu trabalhei um tempo atrás. Trabalhei num jornal aqui nesta cidade e eu ganhei, na época que eu tinha assinatura, um conjunto de mensagens citadas pelo Cid Moreira. Eu me lembro que eu colocava muitas, eu ouvia, eu andando, ouvindo, meditando, e tinha textos que eu nunca tinha parado para ler, e eu comecei a ler, né? Vou usar uma expressão muito usada em alguns cursos, comecei a mentalizar, guardar aquilo que eu estava vendo. Então a gente não lê hoje a palavra porque a gente não quer, a gente tem tempo. É que o tempo ele não pode ser vilão, ele tem que ser o nosso ajudador. Nós temos que aproveitar o tempo. E eu louvo a Deus por essa classe bonita aqui nesta manhã, embora manhã fria, 17 graus, sensação de 13, mas estamos aqui aquecidos pelo Espírito Santo. Vamos lá. Miqueias ele vai profetizar na época onde nós vemos a citação de 3 a 4 reis. O primeiro rei é o Jotão, depois vem Acaz e por fim o rei Ezequias, onde nós vemos Ezequias fazendo grandes revoluções no seu reinado. Pena que o data show hoje não está muito bom, mas além do livro nós vamos ver que o profeta Miqueias ele aparece um século depois, mais tarde, quando Jeremias, o grande profeta Jeremias, ele menciona a condenação que Miqueias havia falado sobre Judá, e também ele é citado no Novo Testamento. Olha que interessante, são as curiosidades que nós aprendemos. Na verdade, eu gostaria de dizer para você que esse livro eu só extraí algumas coisas. Esse livro tem uma profundidade de riqueza tão grande que se nós debruçássemos para ler, de fato nós iríamos nos encher, porque é um poço que você tira água e é uma água que não acaba, né? Por exemplo, no Novo Testamento, Miqueias ele é mencionado. Vamos abrir as escrituras, Mateus capítulo de número 2. Quem lê para nós o verso 5 e 6? Quem achou? Miqueias capítulo 5 verso 2 e Mateus capítulo 2 versículos 5 e 6. Agora compare com capítulo 5 e verso 2 de Miqueias. Quem lê para nós? E tu em Belém, Efrata, posto, que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será, Senhor, em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos,
vemos aqui a primeira citação de uma profecia de Miqueias se cumprindo nos dias do nosso Senhor Jesus. Outra citação que nós vamos encontrar no Novo Testamento está também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 35 e 36. Onde a irmã leu? Agora lê o 36, por favor. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Muito bem. Agora, compare Miqueias capítulo 7, versículo 6. Quem lê para nós? Amados, as profecias de Miqueias são profecias para o tempo e também para depois do tempo. Acreditamos que Miqueias ele tenha sido um contemporâneo também do profeta maior chamado Isaías. Nós já falamos aqui um tempo atrás. E por quê? Porque acredita-se que as profecias, as palavras de Miqueias, elas são muito parecidas com as profecias de Isaías, muito parecidas. Você vai observar que Miqueias, ele entende-se, nós que estudamos a palavra, que dá a entender que Miqueias ele era como discípulo de Isaías, porque os dois eles são contemporâneos no seu tempo, né? Um profetizando no reino do norte, outro no reino do sul. Mas Miqueias ele tem este papel de advertir o povo, como iniciei aqui dizendo aos irmãos. E nós sabemos, amados irmãos, que a profecia de Miqueias ela vem contra o povo, e ele alertava ao povo dizendo o seguinte: se vocês não se arrependerem, usando essas palavras aqui na conjectura, mas vou explicar de que forma ele repreende o povo. Deus ele vai levar vocês cativos. Deus vai permitir que vocês sejam cativos. E eu passando a entender isso, irmãos, é claro, ele falava acerca do rei, que era o rei da Síria, o rei chamado Sargão II. Era o rei que estava justamente em evidência nos dias de Miqueias. Naquela época, o pecado, como em muitas outras menções dos profetas menores que nós estudamos, o pecado ele estava muito grande na vida do povo. Veja que os pecados do povo não era somente o protesto de Miqueias. Miqueias estava profetizando também contra os profetas que haviam naquele tempo. Miqueias também está profetizando contra os governadores, contra os sacerdotes naquele tempo. Era um tempo que eles estavam experimentando grande prosperidade também, uma grande abundância, colheitas. Mas Miqueias ele vem justamente para profetizar. E veja, ele observa uma coisa, amados irmãos: a misericórdia de Deus é tão grande porque a gente lê um capítulo e o outro, a gente acha que Deus fez assim. Deus levantou um domingo, ele profetizou que iria trazer juízo,
e na segunda ele já executou. Não é assim, dessa forma. Você, estudando a Bíblia, você vai ver que Deus usa Jeremias, e Jeremias, ele passa a falar a sua profecia. Então, da profecia de Jeremias até o cumprimento dela, gerou e durou 23 anos. Ora, 23 anos Deus dando oportunidade para o homem se arrepender. Então você veja que Deus, ele é longânimo. Deus, ele dá oportunidade, amém, classe? Para que o homem se arrependa. Irmão, você sabe o que é 23 anos? 23 anos é tempo mais do que suficiente para uma pessoa se arrepender. Então veja que da profecia de Miqueias, Deus, ele dá tempo. Isso você observa que Deus, ele não é um Deus que pune, é um Deus que dá tempo. Ele dá tempo para que a pessoa, ela possa fazer uma avaliação da sua vida. E nós não estamos vivendo esse cenário nos dias de hoje. Nós estamos vivendo o maior cenário da misericórdia do tempo chamado longânimo de Deus e o homem. Porque você veja, irmãos, desde os dias de Noé até os dias do Filho do Homem, Jesus veio, Jesus anunciou a misericórdia de Deus. Jesus foi apregado numa cruz, morto por nossos pecados. Mais de 2000 anos se passaram e Deus tem insistido com o homem para que o homem se arrependa dos seus crimes. Como diz o hino 484, houve um que morreu na cruz por mim, por meus pecados. Irmãos, Deus tem insistido com o homem até nos dias atuais. Deus tem levantado profetas, Deus tem levantado homens de Deus, profetas cheios do Espírito Santo, para influenciar o homem. Mas percebe-se uma coisa: o homem, ele é mau. Eu pergunto para você que talvez esteja me assistindo hoje: quanto tempo mais levará para que possamos nos arrepender? A maior profecia que temos para os dias atuais é que a vinda do Filho do Homem está tão próxima que pode se dar a qualquer instante. Porque eu pelo menos já vivi muitas coisas. Já vivi dias que eu achava que Jesus estava tão próximo, mas não como os dias atuais. E o que se percebe é que realmente nem todos estão preocupados em se arrepender. Justamente isso estava acontecendo nos dias de Miqueias. Os pecados do povo, os pecados dos falsos profetas. Nós estamos vivendo isso. A Bíblia, ela mostra através dos relatos dos evangelhos que Jesus alertava dos dias atuais. Qual é o espírito desse tempo que tem atuado? O tempo que estamos vivendo é um tempo de apostasia, porque o espírito do engano, ele tem feito o seu papel direitinho, enganado até os próprios que um dia tiveram seus olhos abertos, as escamas escorridas dos seus olhos. Você veja que estamos vivendo um cenário onde os que antes defendiam a fé, eles retrocederam. Acreditam hoje em filosofias vãs que Paulo tanto defendia, dizendo: irmãos, não permitam que estas vãs sutilezas permetam os seus corações, dando ouvido às vãs filosofias e histórias. Não, irmão, o verdadeiro evangelho é quem consiste em nos conceder firmeza, sustentação para permanecermos de pé diante de qualquer vento que vier. Lembra dos bereanos que só ouvindo que vinha uma ameaça contra o evangelho que eles defendiam, eles já estavam preparados para defender a fé.
não era para enxotar, era para combater o ensinamento, dizendo: não está escrito isso, não foi isso que Jesus nos ensinou, não foi isso que aprendemos. Eles estavam preparados. E hoje nós estamos vivendo um cenário da falta de fé no coração. As pessoas, elas estão indo para a igreja para poder se distraírem com histórias, porque na verdade o evangelho nunca foi distração e nem entretenimento. O evangelho sempre foi vida, não um estilo como alguns hoje aceitam a Jesus para dizer que são evangélicos. Evangelho na verdade é uma vida na prática, aonde eu realmente renuncio o pecado, as práticas do pecado, e procuro melhorar esse homem corrupto que somos. Agora, os falsos profetas têm feito um trabalho, enganando até os que um dia foram chamados. E como Jesus disse, escolhidos. Você é o escolhido de Deus nesta manhã. Você que me assiste é um escolhido. Deus te escolheu para uma obra grande. Nós não podemos negociar o que nós recebemos um dia. Tanto é que esse é o conselho de Paulo para Timóteo: olha, te firma naquilo que você recebeu, persiste naquilo que você recebeu, porque Timóteo, ele foi um moço que foi instruído pela sua família, e ele foi totalmente abalizado pelas palavras de Paulo. Mas tem coisas que nós aprendemos que parece que não queremos mais praticar, porque agora surgiu um novo momento. Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma palavra que era aplicada ontem é a mesma aplicada hoje. O tempo mudou, as pessoas mudaram, mas a palavra, ela permanece a mesma. Miqueias, ele vai protestar contra os pecados também dos sacerdotes. Você já pensou? Quem era o sacerdote? Era a figura hoje dos líderes cristãos, religiosos, que está à frente de uma tribuna mencionando a Torá, nos dias de hoje, a palavra de Deus. Mas você percebe que o pecado, irmão, ele cegou o entendimento de todos, até dos governantes também. Agora eu pergunto, será que nós não estamos vivendo o mesmo cenário hoje? Você olha, irmãos, eu não estou aqui falando eu não vou falar de partido aqui, porque eles condicionam às vezes os nossos questionamentos ao partido. Nós estamos falando do que é certo e do que é errado. Nós estamos vivendo um cenário no nosso governo, no nosso país, onde estão lutando para prevalecer com as coisas certas. Mas você veja que as pessoas, elas estão tão cegas de entendimento, que elas não conseguem ver que agora está sendo condicionado o apoio àquilo que deve ser praticado. Nunca se viu um combate ao aborto, à escravidão de mulheres, à violência contra mulheres nesse governo como nós estamos vendo hoje. Nunca se viu uma luta tão incessante pela vida como nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas é o governo mais criticado de todos os tempos. E eu pergunto, no tempo em que a corrupção estava tirando de nós aquilo que é nosso, nós não víamos a fio, a ferro e fogo o que nós vemos hoje. Sabe por quê? É porque aonde a verdade está, ela sempre vai ser combatida, porque o diabo, ele não quer que a verdade ela chegue. O diabo, ele não quer que a verdade seja anunciada, porque quando a verdade chega, não tem mais chão para mentira. E é por isso que esta palavra, ela é a verdade. Quando ela chega, não tem lugar para mentira mais. Ainda que ela venha criar ainda histórias, não existe. A verdade é Jesus, e Jesus, ele vem para libertar. Miqueias está protestando aqui. Observe que a misericórdia de Deus, irmão, é grande. Apesar destes homens, irmãos, fazerem tantas coisas ruins nos dias de Miqueias, Deus, ele está dando oportunidade, porque Deus está dizendo assim: os assírios vão invadir, eles vão deixar
tudo quebrado. Quando ele diz que pedras iriam rebolar, imagine, irmãos, as construções, de repente tudo no chão. Existem fotos de pintores famosos que expressam os dias da destruição. E você olha, você diz: meu Deus, mas que coisa terrível. Um povo que não deu ouvidos a Deus. Sabe por quê, irmão? Em todo o tempo Deus, Ele sempre tenta trazer o homem para perto de si. Mas o homem parece que é tão duro de coração que não consegue enxergar isso. Sabe por quê? O problema todo está na dureza do coração do homem. Por isso que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não endureça o seu coração. Não feche o seu coração para Ele. Não feche os seus ouvidos para Ele. Creia em Deus, crede também em mim. Palavras de Jesus. Então, o envolvimento com o pecado é tão grande que Deus chama a atenção através dos profetas e o povo não ouve. Além de Miqueias profetizar do cativeiro que estava se aproximando, irmãos, nós vemos que Miqueias também profetizou sobre a restauração de Israel, sobre a paz e o tempo absoluto, e sobre a vinda do Rei Pastor Jesus Cristo, e sobre aquele que nasceria em Belém. É o cenário que estamos vivendo hoje. Nós estamos dizendo: Jesus está voltando. Não, acho que você não entendeu o que eu falei. Eu não estou falando que nós vamos ter abertura agora para a faixa verde que todo mundo quer. Não, eu estou falando que Jesus está voltando. Nós vamos ser libertos deste pecado que tão tenazmente nos segue, irmão. A gente chega num culto da manhã, a gente vem para o domingo, a gente diz: meu Deus, eu saio da igreja tão abençoado, e eu não sei o que acontece. Uma fração de milésimo de minutos você peca, você já fica triste, alguém te aborrece, e cadê a alegria da salvação? É justamente essa carne corrupta. Mas quando Jesus vier, irmão, seremos transformados. Ele vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima, não vamos sentir mais cansaço, frio. Não, nós estaremos para sempre. Mas escute uma coisa: Miqueias já falava desses dias no seu tempo. Ele profetizava que no futuro, ele é um profeta escatológico. Ele profetiza para os dias presentes, mas aponta também para o futuro. Miqueias dizia: olha, vai vir um rei, ele será como pastor, ele vai agregar todos, ele vai agregar as ovelhas. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos, onde haverá o cumprimento das profecias deste servo do Senhor. Jesus está voltando. Jesus voltará, irmão. Assim, eu pergunto, Miqueias, como nós lemos aqui, estas palavras proféticas que são profecias escatológicas, estamos preocupados com isso, irmão. Deus tem levantado profetas nesses últimos dias para nos alertar. Olha, eu nunca vi o Evangelho sendo difundido como está nos dias atuais. Nós estamos vivendo um pós-pandemia. Mas, irmão, pense comigo. Estamos preocupados com o retorno de Cristo. Você que veio aqui, você está preocupado com o retorno de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jesus está tão próximo às portas, mas nós não, na verdade, não estamos preocupados com isso. Se de fato estivéssemos, nossas atitudes seriam outras. Mas vou dizer uma coisa para você, irmão. Jesus pode mandar quantas pragas Ele permitir acontecer aqui.
Jesus está mostrando que o desígnio do coração do homem é mau. O homem não está preocupado com a volta, o homem está preocupado em ficar aqui. O homem está preocupado em aproveitar as coisas que a sua carne precisa se satisfazer. Se de fato estivéssemos tão preocupados com o retorno de Cristo, estaríamos trabalhando incansavelmente. Mas sabe o que a gente começa a se deparar com os problemas e começamos a dizer: Deus sabe de todas as coisas. Não, Ele virá. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos continuar protestando como Miqueias contra o pecado, irmão, e não permitir que o pecado entre dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa precisa habitar o rei que ele mesmo profetizou, dizendo que ele viria para apacentar e governar a todo o povo seu. Eu não posso permitir que o pecado não domine, porque o papel do pecado é cegar o entendimento. E quantos de nós, eu digo porque somos um povo só, quantos de nós estamos cegos quanto ao entendimento do pecado? Se não tomarmos cuidado, vamos nos transformar crentes tão frios, crentes tão insensíveis, que não vamos mais nem crer na palavra do Senhor. Eu pensava na Europa, nos europeus, eu pensava nesta manhã em muitos povos que tiveram experiências tremendas, mas hoje como é que eles estão? Você viaja para alguns lugares da Europa, você só vê destruição, igrejas que foram transformadas em pubs, porque acabou o povo, acabou o sacerdote, acabou os profetas. Eu andei por alguns lugares do nosso país no sul, e muitos lugares que eu ia, algumas pessoas diziam para mim: isso aqui foi uma igreja no passado. Mas por que não é uma igreja hoje? Igrejas de construções antigas. Jesus disse: a iniquidade esfriaria o amor de quase todos. Irmãos, se no dia de Miqueias, profetas, como está escrito, que eles acabaram praticando tantas coisas, deixa eu te falar um pouco do que acontecia nos dias de Miqueias. Você sabe o que estava acontecendo? Sacerdotes, profetas, eles se vendiam. É mais ou menos assim para você entender. Eles profetizavam para terem ganhos com isto. Eles profetizavam o que o povo queria ouvir. Imagine o cenário que Miqueias diz e começa dizendo: esses são falsos profetas. Mas eles estavam dando ouvido a quem? Aos profetas falsos, e não ao profeta que estava justamente profetizando, estava ali de todas as maneiras dizendo: não deem ouvidos, mas aquilo que eu quero ouvir é aquilo que me agrada, é aquilo que me satisfaz. Sabe, veja que as pessoas estavam sendo naqueles dias de Miqueias, irmãos, enganados. Os mensageiros eram enganadores, porque tudo circulava em torno do dinheiro. Até diziam que tinham sonhos, porque haviam adivinhos nos dias de Miqueias. Eles diziam: não, o seu sonho, eu sonhei que você vai ir, e fica imaginando as pessoas sonhando com os sonhos daqueles mentirosos. E eu pergunto, irmão, Deus precisa descer aqui na terra para falar o que vai acontecer, porque nós já sabemos, porque está escrito. Será que Deus precisa descer na terra e dizer: povo meu, abra os vossos olhos, o mundo está declinando?
profecia está aqui neste livro, que nós não temos 25 minutos para ler, nem sequer um livro. Mas se alguém aparece dizendo assim: olha, eu sonhei com você, você sonhou como que sonhei, e eu vi você, ó, e começa, e a pessoa fala: meu Deus do céu, ele se alegra. De onde você é? Eu sou de tal lugar, vamos comigo, que lá a bênção está lá. Você fala: meu Deus, eu vivi enganado tanto tempo naquela igreja que ninguém nunca sonhou comigo, ninguém nunca viu essa visão comigo. Adivinhos falsos. Vou falar uma coisa que não está no contexto aqui dessa manhã, mas quantas igrejas se fechando porque foram iniciadas por enganadores. Só para ter número. Jesus nunca se preocupou com números. Eu acho que se eu me preocupasse com números, eu teria passado esta pandemia frustrado. Porque hoje não existe igreja grande, pequena, cheia, média, todas elas estão niveladas. Hoje eu sou comparado ao maior pregador de todos os tempos, porque todos nós estamos nivelados. Sabe por quê, irmão? Porque acabou esse negócio. Tem gente em casa, tem gente que morreu, tem gente doente. Mas quantos trabalhos foram fundamentados como nos dias de Miqueias? Sacerdotes que aliviavam a lei, juízes, eu estava quase me esquecendo, do Espírito Santo, de mencionar isso. Juízes que faziam como? Eles pegavam as sentenças e trocavam por subornos. Pergunto eu, não estamos vivendo este cenário nos dias de hoje? A gente olha, irmão, a gente assiste as coisas, a gente diz: mas como pode? Isso é um absurdo. E Jesus vai dizer lá no seu evangelho, quando Mateus registra: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Irmãos, Deus, Ele vai exercer justiça sobre os povos um dia. Estes homens que hoje subornados vendem, estes homens que estão praticando, não estão falando a verdade diante do povo, não importa o nome, o título da entidade, mas estão mentindo para o povo, tentando agradar o povo, tentando, irmãos, a palavra de Deus, ela nunca agradou ninguém. Na verdade, ela sempre trouxe um incômodo, porque quem pratica o pecado, ele é incomodado a deixar o pecado de lado. A palavra de Deus nunca agradou, ela sempre vem para confrontar, e confrontar quem pratica. Sabe a quem agrada a palavra de Deus? Quem está praticando a palavra. Então ele se alegra com a palavra, ele glorifica a palavra. Mas quem está praticando o pecado precisa se sentir incomodado de fato, porque a palavra ela vem para libertar, vem para trazer alívio ao homem mais vil pecador. Eu quero encerrar. Parece que Miqueias é o profeta desses dias. É por isso que eu falei para vocês no início, quando eu trouxe aqui a abertura da escola, eu disse: vocês vão se surpreender com os ensinos desses profetas. E olha, ainda faltam muitos, hein? Parece que esses profetas estão vivendo nos nossos dias, ou eles viram os nossos dias, ou caminharam neles nos dias nossos. Esses profetas, amados irmãos, que estavam nos dias de Miqueias, ele vai profetizar tão indignado com tantas coisas que talvez ele ouvia do povo, vendo o povo enganado.
Miqueias, ele profetiza que chegariam dias que os profetas, os videntes, os adivinhos cairiam na desgraça por causa da incapacidade de obter uma resposta real da parte de nosso Senhor. Bom, nós não precisamos de nada nesse mundo, porque Jesus disse que Ele supriria todas as nossas necessidades. E hoje o que você vê são profetas ocupados em, parece que, permanecer a nossa presença aqui. Quanto mais aqui, mais melhor, mais distraídos, mais ocupados. Nós precisamos do céu, irmão. Nós precisamos do céu, irmão. Escute, eu não sou, claro, eu não estou dizendo que não existem coisas aqui boas. Claro que existem, todas elas foram feitas por Deus. A praia foi feita por Deus, a sombra foi feita por Deus, e a árvore da foi feita por Deus. Tem coisas maravilhosas, mas elas são apenas as sombras das coisas que existem no céu. Se você diz assim para mim: pastor, como é bom me banhar nas águas do mar, que coisa maravilhosa, é que você não conhece o céu ainda. Se você come alguma coisa, você diz: pastor, mas que coisa gostosa, eu nunca comi uma coisa tão saborosa, extraída da natureza assim, nessa essência de sabor. É que você não conhece o céu ainda. Você não sabe o que é o céu. O céu é algo melhor. Eu via no meu tempo de conversão, havia tantos hinos do céu, as pessoas falavam tanto do céu. Hoje estamos falando mais das coisas desta vida. Já observou? Até os hinos. Não, irmão, o céu é melhor para mim e para você. Então, amados irmãos, eu encerro nesta manhã dizendo para mim e para você, que esta palavra é para mim e para você. Jerusalém seria reduzida a um montão de escombros, segundo a palavra do Senhor. Você que me assiste e você que está aqui, será que precisamos deixar tudo se acabar para reconhecermos que Deus sempre falou conosco? Será que é necessário tudo acabar, perdermos tudo acabar, tudo ruir, tudo perder? Deus está nos dando a sua visão nesta manhã. A Bíblia, a palavra, ela é fiel para se cumprir. Porém Deus, Ele mostra ao profeta uma visão maravilhosa, que viria quem? O libertador. E Jesus está vindo, irmão. Jesus está voltando. Estejamos firmes na palavra que estamos recebendo nesta manhã, porque de forma maravilhosa Jesus voltará, e Ele terá uma dupla ação. Veja que Ele será pastor e rei. Ele vai, lembra que João disse, Ele viria nos buscar, mas Ele virá como rei, vai reinar. Na verdade, Ele ocupará uma outra capacidade, porque o próprio Deus disse que Ele julgará as nações. O próprio Deus julgará as nações. Nós queremos que quando Jesus vier pisar aqui, um povo que com Ele guardou a palavra, e eu quero estar lá com você, nós vamos descer para julgar, amados irmãos. Nós estaremos com Ele, irmão. Isso não é uma história, isso é uma profecia, é uma visão do futuro. Dias vão chegar, irmãos, e nós precisamos guardar a palavra do Eterno. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Faça como Miqueias, proteste contra o pecado. Não aceite a prática do pecado. Não pratique o pecado. Fuja do pecado.
porque do contrário, nós não vamos escapar naquele dia. Se você olhar a história do que aconteceu, que os assírios fizeram com aquele povo que ouvia, mas esquecia. Ouvindo, mas isso não vai. Deus é tão bom. Não, eu já ouvi. Não, Deus é tão bom, Deus é misericórdia, Ele vai me dar tempo. Claro que vai. Ele já te deu. É hoje. Tu vai viver amanhã. Você vai estar de pé amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu me lembro de uma manhã como essa, que eu saí feliz, família feliz, todo mundo para adquirir coisas para a igreja, eu acompanhando, levando, carro novo, todo mundo bem. Mas eu não sabia o que ia acontecer comigo no final do dia. E quando eu volto, um acidente terrível, quase morri, quase matei também todo mundo. Quem conduzia o carro era eu. E eu olhei para o início e para o fim e eu disse: Deus, eu preciso mudar minha oração. Eu preciso pedir a Ti forças, visão, sabedoria para o que eu vou enfrentar a partir de hoje. A gente ora agradecendo o dia, ótimo. Mas e o que vai acontecer no dia? Nós precisamos orar, porque como no dia de hoje nós não sabemos o que vamos enfrentar, mas se Ele for comigo, como diz o hino, se Cristo comigo vai. Não importa se o dia começou bem ou começou diferente, se Cristo Ele está conosco, o nosso dia Ele vai terminar da maneira que Ele quer. E eu sei que Ele quer o bem do seu povo, Ele quer o bem dos seus, Ele quer que eu e você venhamos chegar a uma condição de vitoriosos, conquistadores, vencedores para a glória do nome de Jesus. Fique de pé. Como pastor, Ele vai reunir as suas ovelhas, e como rei, aleluia, Ele reinará para sempre. Eu quero orar por você. Lições maravilhosas, né? Estou surpreso com o número. Eu disse hoje 17 graus, esse frio. Eu acordei às 6 horas para poder dar uma repassada ainda nos ensinos. Um dia eu disse para a igreja, eu falei: irmão, você sabe quanto tempo um professor que tem um pouco de conhecimento da Bíblia, um pouco de conhecimento, né? Quantas horas um professor ele leva para dar uma aula de 40 minutos? 3 horas a 4 horas e meia para preparar a aula. Um dia eu vi um professor que disse: não, eu li a revista em meia hora, já estava preparado para dar aula. Eu disse: você tem um know-how grande. Porque, irmão, cada dia mais que a gente lê, se eu ler isso aqui amanhã, a palavra ela vem mais profunda ainda. Se eu tiver que pregar ela novamente no outro dia e for ler novamente, tiver que extrair, ela vem mais ainda mergulhada. Mas vale a pena quando eu vejo o retorno aqui, ó. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por esta classe abençoada nesta manhã. Te agradecer por tantos quantos vieram, enfrentaram o frio, enfrentaram, meu Deus, as dificuldades também, mas vieram receber a porção da Tua palavra. Senhor, hoje aprendemos
e extraímos lições importantes da vida do profeta Miqueias, esse profeta que vai justamente protestar, defender o direito do pobre. Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer da mesma maneira, a sermos aqueles que são levantados para protestar contra o pecado, para vermos a verdade e denunciar a verdade como ela é, a sermos os fiéis do tempo do fim. Sabemos que a tua vinda está próxima. Jesus, o sumo pastor, o verdadeiro, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, está retornando. O Rei Jesus virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e nós cremos, meu Deus, que irá se cumprir esta profecia de Miqueias, que na escatologia bíblica Ele fará este papel maravilhoso. Quem sabe hoje é o dia, meu Pai, de vermos muitos se arrependendo dos seus pecados, das suas práticas, vendo estas autoridades assim nos dias de Miqueias se arrependendo nos nossos dias atuais e reconhecendo, Senhor, a Jesus como Salvador. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos a tua palavra. Abençoa, Pai, todos quantos receberam esta palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição.